Beleza, pessoal? Shalom a todos. Vamos recomeçar, vamos engatar na nossa aula passada, né? Não me lembro se foi a aula 18. Acho que agora estamos indo para a aula 19 ou 20, se não me engano. E nós encerramos a aula passada, né, nós encerramos com o Reino do Norte, né? Fomos até aqui o rei Ezequias, né, em 716, né, antes do Mashiach, né, então isso dá mais ou menos aqui, 716 vai dar mais ou menos 3.300, ok? Cerca de 3.300 depois de Adão. Então, encerramos aqui o Reino do Norte quando as tribos aqui foram levadas cativas para a Síria, né, no tempo do rei Oséias, né? Isso aconteceu cerca de 700 e é um consenso, né? 722, né, antes de Cristo, ok? Então essa é uma data bem consensual, tá? Então em 722 eles foram levados cativos para a Síria, né? Então nós lemos o texto de 2 Reis, capítulo 17, e aí fomos até no motivo porque Israel foi levado cativo, né? As 10 tribos do norte. E isso aconteceu, então, durante o reinado aqui no sul do rei Ezequias. Okay? Então, no total, 10 tribos, né? Total, Reino do Norte, 10 tribos, 19 reis, 9 dinastias, quer dizer, 9 sequências teve reis que deixaram seus, né? Tiveram um tempo, né? Ele, o filho dele, mais um filho. Então eles foram um total de 9 dinastias e um total de 209 anos, tá? Então, e aqui, então, se encerrou aqui essa parte do Reino do Norte. Então, esse é o que aconteceu com essas 10 tribos, né? Há também aí uma certa divergência, né? Alguns falam, cara, que nunca voltaram, né? E a verdade é que, segundo as escrituras, elas ficaram para voltar em um tempo futuro, quando Isaías vai dizer que as tribos elas retornariam para Israel, né, num tempo futuro, né? Então alguns poucos, claramente, né, nem todo mundo era levado cativo, então a terra não ficava assim, né, sem nenhuma alma viva. Então sempre, mas a ideia aqui é que quando ficava alguém, ficava uns gatos pingados, nesse caso, né? Ficavam, assim, alguns poucos, normalmente aqueles que eram bem pobres, né? Porque os principais, os nobres, todos eram levados, cara, para fazer parte das servirem aos reis, né? Muitos dos jovens se tornavam eunucos, né? Então, muitos se tornavam eunucos a serviço dos reis. Então, é algo assim que era meio que um padrão, tá? Então, mais uma coisa que nós vamos falar aqui, a partir no capítulo 17, do versículo 24 ao 41, nós vamos entrar um pouco na ideia e na fala de quem são os samaritanos, né? Porque vamos nos ater nesse lugar aonde para tentar entender porque foi aqui que surgiram os samaritanos, um povo que vai ser conhecido até no Novo Testamento,
né? Yeshua vai conversar com a mulher samaritana. Quem são os samaritanos? Né? Por que os judeus tinham, né, tinham uma coisa assim, não vai passar no caminho do samaritano? Ou quando Yeshua vai dizer assim, cara, que nem o sacerdote, né, nem o levita, né, passaram pelo homem caído, né, no caminho, nenhum dos dois cuidaram, mas sim o samaritano. Né? Por que ele está usando justamente o exemplo do samaritano? Porque eles eram, cara, povos assim, cara, que não se davam. Né? E da onde surgiram os samaritanos? Né? Então, como aconteceu? Porque nós vamos descobrir que o povo de Samaria era o povo que vivia, era a capital do Reino do Norte. Né? Então, essa capital do Reino do Norte, shalom, pessoal, chega aí. Né? A capital do Reino do Norte era Samaria. Né? Então, quem são os samaritanos? Né? Qual é a importância deles? Né? Então, nós vamos ler aqui no capítulo 17 de 2 Reis. Né? Primeiramente, a prática assíria de mudar os povos conquistados nativos de seu lugar. Então, versículo 24 diz assim, aqui na minha Bíblia diz colonizações na Samaria. Né? Diz assim, o rei da Síria mandou vir gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emate e de Sefarvaim e estabeleceu-os nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. Tomaram posse da Samaria e fixaram-se em suas cidades. Então, o rei da Síria levou cativo, né? Então as 10 tribos elas foram levadas cativas para a Síria. E ele mandou vir gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emate, de Sefarvaim e estabeleceu-os nas cidades da Samaria. Então, é interessante que a prática dos assírios era, eles removiam o povo que tinha naquele lugar e colocavam um novo povo lá. Olha que coisa louca, né? Você vai lembrar que por exemplo, os romanos, eles, no tempo de Yeshua, os judeus moravam em Jerusalém. E os romanos estavam lá e eles tinham seus governadores. Tinha Pilatos, tinha Herodes, tinham todo um séquito que serviam ao César. Né? Lá em Roma, eles conquistavam lugares e eles enviavam autoridades romanas para irem para aqueles lugares. Os assírios não. Muito antes dos romanos, eles removiam o povo, levaram cativo o povo, então as 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Síria. Eles praticamente esvaziaram Israel, as 10 tribos do norte, ali de Betel até Dan, eles esvaziaram. Né? E para Samaria, que era a capital, eles enviaram povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emate e de Sefarvaim. Então, o que aconteceu? Aí começou com um pouquinho de povo que ficou ali, de judeus, de israelitas, houve agora uma mistura. Então nós estamos tentando entender de onde vieram os samaritanos. Por que eles são tão importantes na história bíblica? Né? E justamente isso acontece aqui, nesse tempo. Né? Porque ela era só uma capital do Reino do Norte. Mas agora passa a pertencer à Síria. Então, os samaritanos, né? Então, ali começou uma mistura. Então, vamos ver agora os motivos por que os judeus e os samaritanos não se davam. Né? Eles estabeleceram
O estabelecimento de um templo e de um altar no Monte Gerizim e da cidade de Siquém, e não Jerusalém como a capital religiosa de Israel, foram os maiores motivos da animosidade entre judeus e samaritanos. Então, fala-se que no tempo em que os judeus estavam reconstruindo o templo, depois que o templo foi destruído, quando o Reino do Sul foi levado cativo, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, porque aqui em cima acabou, né? Aqui o Reino do Norte acabou, só continua o Reino do Sul. E tudo no tempo do rei Ezequias. Tá? Então, o Reino do Sul vai ainda continuar. Então, em 722, o Reino do Norte deixa de existir. E agora nós temos somente o Reino do Sul, aonde está Jerusalém e aonde está o templo. Então, o que eles fizeram lá no Reino do Norte? Eles estabeleceram um templo deles, no Monte Gerizim. Lembra que quando Josué entra na terra, ele está no meio de dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, né? E a cidade de Siquém no meio, né? Siquém, que significa ombros, né? Por quê? Um monte de um lado e outro monte do outro, né? Então, ele fica no meio. Ali, na cidade de Siquém, ali bem naquele lugar onde fica a cidade, eles estabeleceram essa cidade como a capital religiosa do norte. E no Monte Gerizim, eles estabeleceram um altar. Lembra que a mulher samaritana vai dizer para Jesus? Os nossos pais adoram nesse monte. Dizem que nesse monte, esse era o lugar de adoração. Enquanto que os judeus dizem que em Jerusalém. Na fala dela já tem uma cisão, já tem uma divisão de muito tempo. Pensa, isso daqui vai acontecer, cara, 700 anos depois, essa fala de Jesus com a mulher samaritana. Né? Então, foram 700 anos de uma transformação, né? Em que, durante algum tempo, os judeus e os samaritanos se deram um pouco melhor, né? No tempo de Ezequias, aqui, ainda não chegamos, né? Hoje eu já coloquei aqui os próximos reis depois de Ezequias, né? Mas no tempo de Ezequias e do rei Josias, os samaritanos eles foram aceitos. Então, se eles queriam vir, os judeus que permaneceram aqui em cima e samaritanos que queriam vir e adorar em Jerusalém, eles podiam. Então, essa animosidade diminuiu um tanto, né? E eles podiam descer e adorar. No período do segundo templo, quando vai acontecer a reconstrução do segundo templo, né? Cerca de 400, mais ou menos 460 antes de Cristo, com Esdras e Neemias, essa inimizade aumenta, a ponto de eles não deixarem nem os samaritanos construir com eles. Os samaritanos dizem, não, nós queremos ajudar a construir o muro, nós queremos ajudar no templo. Não, conosco vocês não têm parte. Lembra que Neemias eles chegam ao ponto de desfazer os casamentos que aconteceram na Babilônia. Se não, cara, tem que separar. Puxavam as pessoas pelo cabelo. Por quê? Eles ficaram 70 anos cativos. Mas isso aqui é um pouquinho mais para frente. Vamos voltar aqui. Já estamos pulando um tantão aqui, né? Então, e os judeus aqui... Então, os judeus e samaritanos se acusavam mutuamente de corrupção e heresias, porque os samaritanos eles mantiveram apenas os 5 livros da Torá. Então, eles têm o Pentateuco samaritano, até hoje. Eles existem até hoje, eles fazem o culto deles até hoje, né? E eles têm o Pentateuco deles. E eles só acreditam nos 5 livros, nos primeiros 5 livros. Não tem o Tanar todo, como os judeus, que seria o que nós chamamos de Antigo Testamento. Né? E eles não acreditam na lei oral. Não acreditam em toda aquela coisa dos judeus, do Talmud, da Mishnah e da lei oral, que hoje ela cresceu tanto que hoje, assim, de uma forma
muitos não admitem, mas muitos admitem, ela é mais importante do que a própria Escritura, né? É a lei oral para eles. Então, o que foi dito pelos sábios é mais importante do que aquilo que foi escrito, né? Então, eles vivem dessa forma. Ainda que não vão admitir claramente, se você for falar, eles vão dizer que não, né? Que é óbvio que eles acreditam na Torá como sendo a Torá de Moisés, mas eles vivem segundo a tradição oral, né? Por isso Yeshua muitas vezes dizia assim: ouvistes o que foi dito, né? Mas eu vos digo. Ouviste o que foi dito, não o que foi escrito. Porque os fariseus dizem coisas, mas anulam por causa das suas tradições, né, a palavra de Deus. Então, o que Yeshua está sempre retornando aquilo que estava escrito, né, trazendo a interpretação em cima daquilo que estava escrito, né. Então, e cada um deles se considerava o grupo, os escolhidos, né, os eleitos. Por isso que a mulher vai dizer, cara, essa é a dúvida dela. Ela vai dizer: nossos pais estão aqui, ó, fazendo culto aqui. Até hoje tem as ruínas, né, do altar e do templo. Estão lá no Monte Gerizim, né? Então, e ela diz: os nossos pais adoram nesse lugar, né? Mas os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Então, para nós que somos, né, seguidores de Yeshua, né, cremos nas suas palavras. A resposta que ele dá é uma resposta que não deixa dúvida, né? Ele diz assim: bom, a salvação ela vem dos judeus. Então você vê que a fala dele é uma fala assim, teologicamente, que ela não deixa dúvida de nada. Não tem salvação em outro lugar. A salvação vem dos judeus. E se for para adorar em algum lugar físico, é em Jerusalém que se deve adorar. Mas eu digo para você que a hora vem e já chegou, que nem aqui ou nem lá se adorará, né? Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, ele removeu o lugar físico. O que ele estava fazendo já lá quando ele falou para os discípulos? Eles olharam e disseram: olhe, Senhor, que pedras, né? Que coisa fantástica. Ele disse: vocês estão fascinados com essas pedras? Mas vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Destruirei esse templo e o reconstruirei em 3 dias. Né? Quer dizer, esse templo físico. Né? Então, a fala de Yeshua é uma fala poderosa. Se falar isso hoje, as pessoas ficam escandalizadas. Quando eu digo que não tem mais templo, que a igreja não é templo, a maior parte dos caras: não, mas se veja, não, ainda tem os caras reconstruindo o templo de Salomão hoje, né? E se fosse para manter um templo, qual templo seria? O templo lá de Jerusalém, o templo em Israel. Esse era o templo. Por que o Senhor destruiu o templo? Ele destruiu o templo, porque um novo templo perfeito estava sendo levantado, né? Que é o seu corpo. Ele disse, Paulo vai interpretar isso e nos dizer que nós somos um santuário espiritual. Nós somos pedras vivas, Pedro vai dizer. Né? Fazemos parte de um santuário espiritual para Deus, para a morada de Deus no Espírito. Então aquilo foi removido. Mas você pensa quanta idolatria ainda tem hoje por causa daquilo que é físico. Sem entender aquilo que é físico. Né? Sem entender essa mudança. Né? Só buscando aquilo que é físico. Né? As pessoas idolatrando uma placa, né? Uma denominação, né? Ou com resquícios ainda do catolicismo, de que só existe uma verdadeira missa, só acontece dentro das 4 paredes. A salvação só existe dentro da Igreja Católica. Né?
dentro da igreja mesmo, do santuário. Não existe coisa fora. Né? Então, foi um escândalo quando o padre Marcelo fez missas fora, ao ar livre. Né? Isso é muito recente. Não existia isso antes. Né? Então, entendermos a verdadeira vida que acontece espiritualmente quando as pedras estão juntas. Né? Isso é algo que poucos conseguem compreender e muito menos viver. Né? Então, eles brigavam por isso, por essa questão física. E Yeshua tirou. Não existe, por isso não podemos mais dizer assim, porque estamos levantando um altar de adoração. Não existem mais altares, irmão. Né? Acabaram. Cuidado, não deixe as pessoas subirem no altar, porque o altar é santo, né? Não, aquilo é uma plataforma de madeira, né? Não tem problema nenhum a pessoa subir, as crianças subirem lá, porque não existem mais esses altares. Yeshua tirou essas coisas, elas não existem mais. Né? Então, não temos problema nenhum de que tenha um lugar físico para se reunir. Né? Mas não podemos dizer que essa coisa física, é o templo de Deus. Faz sentido? Alguma dúvida? Agora, apesar de tudo isso que aconteceu, né, com os samaritanos, eles desviavam os lugares, né? Eles pegavam caminhos mais longe, os judeus, para não passar no meio, para não passar pelo meio dos samaritanos, para não passar por Samaria. Por isso que os discípulos ficavam assim, tipo, não, e Yeshua falou, cara, nós vamos passar pelo meio dessa vez. Então assim, não tem um caminho mais fácil? Não tem um jeito melhor? Porque quando eles passavam, os samaritanos jogavam pedras neles. E os judeus igualmente não gostavam dos samaritanos. Eles se toleravam. Mas assim, era algo assim, se tinha que fazer negócios ou alguma coisa, mas era tipo, cara, sério, vai ter que fazer? Né? Então, mais uma vez, lembrando por que Jesus, Yeshua falou a respeito do bom samaritano. Né? Que o homem que amou aquele homem que estava lá caído no chão, ele está usando o exemplo de alguém que na cabeça do judeu era tipo inimaginável, era tipo a pessoa mais evitável, podre, nós não queremos, e está dizendo que justamente esses caras podem amar, podem fazer a vontade de Deus. Então Yeshua começou a ele incluiu os samaritanos na sua mensagem. Ele excluiu, digamos assim, a ralé. Aquilo que era ralé para o judeu, ele incluiu. E ele disse, cara, vocês ficai em Jerusalém, porque do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na Judéia, como na Samaria e até os confins da terra. Então, ele colocou, você vê que está dentro disso, mas a gente só entende esse contexto se a gente entendeu quem essas pessoas significavam para os judeus. Então ele está quebrando justamente essa ideia. Porque os samaritanos estão no meio entre os judeus e os gentios. Eles são uma mistura. Então tudo que era misturado para eles era tipo... Agora imagina o quanto que era na cabeça do judeu um gentil, então. Era tipo... A figura usada na Bíblia para o gentil é a figura do porco. Você não vai comer porco. Você não vai comer uma comida, um animal imundo. Animais imundos você não pode comer. Aí quando o Senhor quer falar com Pedro e dizer assim, vá lá e fala com Cornélio, tem que descer um lençol do céu, uma visão, ela se repete por 3 vezes a fala do Senhor, dizendo, come Pedro. Não, Senhor, nunca comi nada imundo. O que ele está falando? De comida ou de pregar para os gentios e trazer os gentios para a fé? Qual era o símbolo da comida, então? Não tinha a ver com comida. Nunca foi sobre comida. Porque o reino de Deus não é
comida nem bebida, mas alegria, shalom e justiça no Espírito Santo, no Ruach HaKodesh. Nunca foi sobre coisas físicas. As coisas físicas, o escritor de Hebreus diz que elas são sombra daquilo que haveria de vir. Sombra. E sabe o que fazemos? Ficamos presos na sombra. Ficamos presos na sombra. Ó. Tem sombra aqui? Conseguem ver alguma sombra? Né? É pouco, né? É pouco, né? Significa bem pouco, né? Essa sombra aqui não pode fazer muita coisa por ninguém. Mas esta mão, essa substância aqui pode. Essa substância pode tocar, pode afagar, pode amar. Com essa mão eu posso fazer muitas coisas. Com a sombra da minha mão. Mas a religião faz com que a gente fique preso na sombra. Guardamos dias, festas, luas novas, não coma isso, não beba aquilo. Né? Mas não entendemos que essas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. Mas o corpo é de Cristo. Ele é a substância. Ele é a substância. Então não nos deixemos cair, né, nessa tentação poderosa, pecaminosa, de nos atermos àquilo que é o físico. De sermos literalistas demais. Ok? Então, vamos partir aqui um pouco mais para frente e vamos falar um pouquinho sobre esse rei chamado Hizquia. Alguns falam Hizquiahu, né? Essa é uma tradição posterior em que colocou o Yahu na frente depois dos nomes, né? Então, Ishayahu, né? Yermiahu, né? Como Jeremias, Yermiahu, né? E o nome original era Yermiah, né? Yermiah. Hoje, por exemplo, o primeiro-ministro de Israel é Netanyahu, né? Netanyahu era o nome dele, né? Se o nome dele nos tempos bíblicos seria Netanyahu, né? Então, Hizquia, né? Então, significa Yah é minha força. Yah é minha força. Hizquia. Tá? Então, nosso rei no Reino do Sul, Hizquia. Estamos no capítulo 18 de 2 Reis. Ok? Então, aqui acontece algo muito interessante porque no capítulo 18 nós temos aqui uma pretensa invasão à Síria. Então, entre as coisas importantes da vida de Ezequias, né? Então, nós temos uma pretensa invasão à Síria. Os assírios agora tentaram invadir e conquistar o Reino do Sul. Né? E Ezequias se volta e pede ajuda do profeta Isaías. Então, nesse tempo de Ezequias, quem está profetizando aqui é o profeta Isaías, ok? Que cerca de 740, tá? Então, é ele que está falando e ele diz, e como Ezequias busca a Deus por esta libertação, o Senhor dá essa libertação e diz, não vai acontecer nada, eu vou tirar o foco do rei da Síria de sobre vocês, né? E esse copeiro mor,
né, que foi um copeiro do rei da Síria, e ele blasfemava contra Deus, contra o reino, contra tudo. E o Senhor diz, ele vai morrer de um jeito bem específico, né? E isso acontece. Ele volta e ele é assassinado assim que ele volta para a Síria, né? Então Ezequias, eles tinham a tentação de buscar auxílio em outros reinos. Então eles estavam buscando do Egito, eles tentavam buscar forças em outros reinos. Nesse caso não. Ele foi um rei que removeu várias coisas, que removeu postes ídolos, que removeu o altar a Baal. Ele só não tirou os altos dos montes, né? E ele foi aceito como um rei que fez aquilo que era certo. Então, você que vai baixar a apostila lá, que está baixando a apostila, né? Eu coloquei umas mãozinhas, assim, né? Então, o Ezequias é um dos que tem like, tá? Dá like pro Ezequias, né? Porque Ezequias fez o que era bom e reto diante do Senhor. No capítulo 19, nós vamos ter a doença e a cura de Ezequias. Então, Ezequias tem um tumor e ele fica acamado, e Isaías vem para dizer para ele, vai dizer assim, cara, você não vai viver, você vai morrer. E Ezequias, cara, fica assim, tipo, cara, ele fica arrasado. E Isaías sai, Ezequias se vira para a parede, e virado para a parede, ele chora amargamente. E ele está chorando, enquanto ele está chorando, Isaías nem andou muito, o Senhor fala, volta. E fala para Ezequias que ele vai viver mais tanto tempo, né? E ele vive, e Isaías fala, você vai viver mais 15 anos. Né? Faz uma pasta com figos, põe em cima da úlcera e você vai melhorar. Né? E dá um sinal para ele e faz retroceder o sol, né? Em tantos graus. E aí, esse é o sinal que Ezequias pede, né? Que o sol retroceda, de que ele realmente vai ser curado. E Ezequias é curado. Ele já estava tudo bem com Deus, né? Ele já tinha feito o que era bom e o que era reto. Ganhou mais 15 anos de vida. E durante esses 15 anos acontece uma coisa interessante. Né? No capítulo 20, Ezequias recebe mensageiros vindos da Babilônia. Lembra, a Babilônia aqui ela era também assim, vassala dos assírios. Então os assírios é que dominavam. A Babilônia estava debaixo dos assírios. E os babilônicos vêm, uma comitiva, e vêm até Ezequias. E Ezequias, todo faceirão, agora renovado nas suas forças, sem a úlcera, 15 anos de vida, faceirão, mostra tudo que tem no reino. Abre as portas do seu palácio, mostra o que tem de armas, de tesouros, mostra o templo de Yahweh, mostra tudo o que tem. E parece, né, uma festa. Né? Tá tipo assim, ele tá como que, né, assim, tipo, parece uma criança. E aí ele mostra tudo que tem lá. Quando ele termina de mostrar e os mensageiros vão embora, Isaías fala, quem são esses que estão saindo? Isaías sabia tudo, né? E ele fala, são mensageiros da Babilônia, né? Tá, e o que eles vieram fazer? E o que eles viram? Eles viram tudo! Tudo que a gente tem, todas as armas, os tesouros, tudo que tem no templo de Yahweh, eles viram tudo, né? Como a gente tá bem, né? Uau, que legal, porque agora a gente vai ter uma moral, né? Cara, o Senhor diz para ele, então Isaías disse a Ezequias, versículo 16 do capítulo 20, escuta a palavra de Yahweh. Dias virão em que será levado para a Babilônia tudo quanto existe em teu palácio,
tudo o que teus antepassados acumularam até hoje. Nada ficará, diz Yahweh. Dentre os filhos que te nasceram, os que geraste, tomarão alguns para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: é favorável a palavra de Yahweh que anuncias. Com efeito, ele pensava: por que não? Se houver paz e segurança enquanto eu for vivo. Então, Ezequias, ele era, assim, egoístinha, né? Ficou doente, se choramingou, né? Aqui recebeu uma palavra, cara, ele tinha um lado que era um lado, né? Que era esse lado meio, né? Assim, que se entregava, né? Que se maravilhava com as coisas, e aqui, não dando ruim pra mim, tá show de bola. Não importa que meus filhos se ferrem. Né? E aí, Ezequias morre. Né? Isso aí quer dizer, o resto da história de Ezequias, todas as suas façanhas e como construiu o reservatório e o aqueduto para levar água à cidade. Não está tudo escrito nos livros dos anais dos reis de Judá? Ezequias adormeceu com seus pais e seu filho Manassés reinou em seu lugar. Então, no final, não se faz muitos elogios, nem nenhuma muita crítica, porque a vida dele ficou meio... Os 15 anos que ele ganhou, na verdade, ali ele se perdeu. Ali ele deu uma vacilada, né? E só fala que ele construiu o reservatório, que é um importante achado arqueológico, né? E existe até hoje, cara, é um lugar fantástico, cara, né, que ele conseguiu fazer com que abrir canais por dentro da rocha para que chegasse a água na cidade, em Jerusalém. E em tempo de cerco, né, aqui está apertando o cerco, os povos ao redor estão ficando cada vez mais violentos. Os assírios, para você ter uma ideia, eram os povos mais violentos da antiguidade. Extremamente organizados, né? E era do tipo assim, cara, eles queimavam as crianças, cara, os bebês, cara, na frente das mães. Quando eles... Era um povo assim, terrível, terrível. Cara, eles eram avassaladores, né? E a maneira como eles comandavam seus exércitos e organizavam seus exércitos se tornou um modelo de todos os povos que vieram depois. Vários aprenderam com eles e usaram os modelos deles, inclusive os romanos, né? De tão conquistadores que eles foram, né? E só que porque eles eram extremamente maldosos com as conquistas, porque o Senhor usou os assírios para corrigir Israel. O Senhor fala isso, que ele usou os assírios, mas pela maneira como eles fizeram as coisas, eles também seriam corrigidos. Então, foi a malignidade deles que fez com que eles caíssem. Então, esses mesmos assírios vão ser conquistados pelos babilônicos, né? Que aí vai se tornar um império gigantesco com Nabucodonosor. Né? Então, Ezequias morre, né? E o seu filho, né, começa a reinar. E Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. E sua mãe chamava Rafsiba. Né? Ele fez o mal aos olhos de Yahweh, imitando as abominações das nações que Yahweh havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, ergueu altares a Baal, fabricou um poste sagrado, como havia feito Acabe, rei de Israel, e prostrou-se diante de todo o exército do céu e lhe prestou culto. Construiu altares no templo de Yahweh, do qual Yahweh dissera:
é em Jerusalém que colocarei o meu nome. Escute esse texto, escute essa história. Porque esse cara vai ser pior do que o que fizeram os reis do Reino do Norte. Olha esse aqui, construiu altares no templo de Yahweh, do qual Yahweh dissera, é em Jerusalém que colocarei o meu nome. Ele fez altares dentro do pátio do templo, cara, para outros deuses, cara. Edificou altares para todo o exército do céu nos 2 pátios do templo de Yahweh. Fez passar seu filho pelo fogo, quer dizer, ofereceu para Moloque, né? Praticou encantamentos e a adivinhação. Estabeleceu necromantes e adivinhos e multiplicou as ações que Yahweh considera más, provocando assim sua ira. Colocou o ídolo de Azerá, que mandara esculpir no templo, do qual Yahweh dissera a Davi e a seu filho Salomão: nesse templo e em Jerusalém, cidade que escolhi entre todas as tribos de Israel, colocarei meu nome para sempre. Não mais farei com que as tribos de Israel, com que o pé de Israel vagueie longe da terra que dei a seus pais, contanto que se dediquem a praticar tudo quanto lhes ordenei, segundo toda a lei que meu servo Moisés determinou para eles. Mas eles não obedeceram. Manassés os corrompeu, a tal ponto que fizeram mais mal que as nações que Yahweh havia exterminado diante dos israelitas. Então Yahweh falou por intermédio dos seus servos, os profetas, dizendo: já que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, procedendo ainda pior que tudo o que tinham feito antes deles os amorreus, e fez pecar também Judá com seus ídolos, assim fala Yahweh, Deus de Israel: eis que faço cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tal, que fará retinir os 2 ouvidos de todos os que dela ouvirem falar. Passarei sobre Jerusalém o mesmo cordel que passei sobre Samaria, o mesmo nível que usei para a casa de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, que se vira para baixo, depois de haver limpado. Abandonarei os restos de minha herança, entregá-los-ei nas mãos dos seus inimigos, e eles servirão de presa e de espólio a todos os seus inimigos. Porque fizeram o mal aos meus olhos e provocaram minha ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Manassés derramou também o sangue inocente em quantidade tão grande que inundou Jerusalém de um lado ao outro, sem falar nos pecados que fez Judá cometer, procedendo mal aos olhos de Yahweh. O resto da história de Manassés, tudo o que fez, os pecados que cometeu, não está tudo escrito nos livros dos anais dos reis de Judá? Manassés adormeceu com seus pais e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Oza, e seu filho Amon reinou em seu lugar. Então, aqui, com este cara, Manassés, em 687 a.C., né? Esse cara começa a cumprir com aquilo que Isaías tinha profetizado sobre Ezequias. O filho de Ezequias já, cara, ele não meteu o pé na jaca, mano. Esse cara avacalhou com tudo, de uma vez. Ele fez pior do que Israel era antes de Josué entrar na terra. Ele fez pior do que os amorreus. Lembra que quando o povo estava cativo no Egito, e aí o Senhor diz assim, ainda não chegou o tempo de entrar na terra. Quando o Senhor fala para Abraão que o povo vai ficar 400 anos no Egito, ele diz assim: porque ainda não é chegado o tempo, não é chegado ainda a medida do pecado dos amorreus. Esses amorreus, cara, até hoje tem altares, cara, deles, cara, tem lugares, cara,
dos anos 60, encontraram os altares, cara, cercados, cara, num cemitério de crianças queimadas. As crianças eram queimadas diariamente. Isso tá tudo já documentado, fotos, vídeos, tudo. Esses amorreus eram o povo, cara, que tipo assim, cara, eles eram os piores que contaminaram a terra. Diz que Manassés fez pior do que eles. Conseguiu ser pior do que eles, cara. Pensa, um cara que era do povo de Deus. De uma linhagem santa, porque é dessa linhagem aqui que vai vir o Messias. E, cara, ele levanta altares dentro do templo. Até agora o templo não tinha sido tocado. Aqui teve tempos ruins aqui, teve um ou outro aqui que tipo assim, que meio, né? Deu uns dislike. Cara, mas o Manassés, ele levantou Azerás, altares a Baal, postes ídolos, ofereceu seu filho em sacrifício, cara, para Moloque. Cara, esse cara, ele contaminou tudo de uma vez só. Tudo que Israel levou tempo para fazer, esse cara fez pior numa gestão só. Ele foi o cara aqui que acabou com tudo. A ponto do Senhor dizer: farei tal coisa com Judá que farão tinir os ouvidos de todos os que escutarem. Sabe o que o Senhor vai fazer? Quando eles forem levados cativos em 586 depois de Cristo, antes de Cristo. Não vai demorar muito aqui. Nós só temos depois de Josias aqui mais 3 reis, se eu não me engano. Judá será levado cativa para a Babilônia. Talvez são os textos que a gente mais está acostumado com eles, né? É o tempo do profeta Daniel na Babilônia, é o tempo depois de Esther, né? Eles vão ser levados cativos para a Babilônia, mas Nabucodonosor vai destruir Jerusalém. E ela vai ficar... Você vai ler os textos em Isaías, você vai ler os textos em Jeremias, você vai ler textos como: as cidades ficarão desoladas, os chacais e as corujas habitarão nesses lugares, as vinhas se transformarão em montes de espinhos, as raposas farão seus ninhos nesses lugares. Você vai ver assim, tipo, vai virar uma terra assim, cara, que vai dizer assim, ó, quem não se entregar a isso, a Nabucodonosor, vai fugir para o deserto, vai morrer pelas feras. E outros vão morrer pela espada. Se entreguem. E o templo vai ser arrasado, vai ser destruído. E serão levados para a Babilônia todos os utensílios, a menorá, o altar de incenso, todos os copos, as espevitadeiras, tudo vai ser levado, cara, para a Babilônia, para o museu deles. E a arca vai sumir. É nesse tempo que a arca vai sumir. De novo, por causa... Lembra de uma época em que a arca sumiu lá atrás? Com o sacerdote Eli, que os filhos dele, por causa dos filhos, né? Porque ele não honrou o Senhor mais do que os seus filhos, eles perderam a arca. Isso agora, a arca, depois desse sumiço que vai acontecer, né, em 586, nunca mais se viu a arca. Não, assim, nunca mais se soube dela, né? Se os judeus sabem, se tem alguém que tem ela, se ela foi derretida, não se sabe. Cara, até o Hitler procurou ela, né? Você pode ver no livro, no filme histórico do Indiana Jones, Em Busca dos Caçadores da Arca Perdida.
Mas conta a história que o fundo é verdadeiro, né? Que Hitler buscava todas as coisas que pudessem dar um poder. Todas as coisas, todas. Espirituais que pudessem dar um poder de qualquer nação na Terra, cara, que desse algum poder mágico, algum feitiço, alguma coisa que pudesse dar a eles uma vantagem durante uma guerra. E imagina você ter uma caixa que quando essa caixa chegava na batalha, cara, os inimigos eram derrotados. Né? A Arca da Aliança era o poder de Deus. Né? Então, sempre que Israel entrava em guerra, levavam a arca, cara, e a arca, ela simbolizava que Deus estava com eles e eles ganhavam. Né? Então, era isso que Hitler queria. Né? Então, então, o que acontece com Manassés, resumindo? Por que o Senhor vai destruir seu próprio templo? Né? Por que vai permitir que Nabucodonosor venha como seu servo? Porque ele começa a tratar as nações como suas servas. Ciro, meu ungido. Nabucodonosor, meu servo. São servos para ele, para trazerem juízo para a casa de Deus. Porque esse templo agora está contaminado. É a ideia do dilúvio, de que precisa purificar a terra, precisa batizar a terra. Jerusalém vai ficar vazia por 70 anos. Por todos os sábados que eles violaram, por todas as idolatrias que fizeram. A terra precisa ser 70, lembra, né? 7 vezes 10. Né? A completude do estabelecimento. Né? O estabelecimento da completude. Né? Vai chegar o momento em que precisa ser purificado. E aí o povo vai voltar de lá. Tá? Mas isso vai ficar para um pouquinho para a aula que vem. Ok? Então, Manassés morre e Amon reina em seu lugar. Né? Então, Amon, aqui em 642, começa seu filho, né? Começa a reinar em seu lugar e ele faz tão mal quanto o seu pai. Né? E esse nem dura muito, cara, ele reina por 2 anos só. Né? Tipo... Sofreu impeachment. Esse aqui deu ruim mesmo, entendeu? Deu ruim. Tipo, deu 2 anos, cara, pum, acabou, né? E aí, aí Josias vai reinar no seu lugar. Então, Amon, ele reina só 2 anos, mas tem uma coisa interessante, ele é assassinado. Né? Ele é assassinado. E aqueles que assassinam ele são assassinados pelo povo. E põe Josias no lugar. Né? Então, e Josias, em 640, vai ser um tipo, ele vai ser o cumprimento, na verdade, de uma profecia que foi dita. Que nasceria um rei chamado Josias e que faria uma grande reforma. Josias é um símbolo, talvez, de um avivamento no Velho Testamento, né? No tempo dos reis. Ele vai ser um rei que vai ser dito dele que não houve rei nem antes nem depois igual a ele. Então, há sempre no Senhor a esperança de uma restauração, do levantamento de um povo, do julgamento daquilo, como Pedro vai nos dizer, ele vai dizer assim, que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Esse é um padrão de Deus. Deus começa pela sua casa. Ele vai usar o que quer que seja, quais governos sejam, quais povos sejam, né? Seja na nossa vida pessoal ou na coletiva, né? Ele vai usar
circunstâncias externas, né, para trazer juízo e purificação. Alguns para a salvação, porque precisam consertar as suas coisas. Sempre quem se volta para Deus. Quem se volta para Deus, cara, para buscar, como Ezequias fez, né, encontrou a solução vinda de Deus e Deus se agradou disso, porque ele se voltou para o Senhor. Porque eles tinham opções ao redor. Eles tentaram. Isaías vai dizer assim: por que vocês estão buscando no Egito? O Egito é como uma cana rachada. Aquele que se apoiar nessa vai furar, se apoiar neles vai furar a mão. Você não vai conseguir firmar, usar essa bengala direito, porque ela é uma cana rachada, ela vai furar a tua mão. Eles não têm mais. Desde que o Senhor condenou o Egito nunca mais se tornou a nação confiável, forte, capaz, né? Eles foram antes de Moisés. Depois que Moisés apareceu, né? Cara, o homem mais manso da face da terra, mas que tinha um cajado, né? Que vinha e com aquele cajado, cara, ele anunciou desgraças, cara, que foram irreversíveis. Até hoje o Egito, cara, é uma maloca. O Egito é um país, cara, até hoje. Teve seus tempos, assim, de dar umas melhoradinhas. Mas quem vai pra lá, vê. Né? Vê, cara, que é só favela. Com exceção do Cairo, uma parte principal da cidade, o resto diz que é só terrível. Tá lá, o mundo não mente, cara. A história não mente o que aconteceu na história. Né? Você vê, hoje as tribos estão voltando para Israel. Eles estão reconhecendo, só hoje. Aos poucos, né? Está acontecendo de tribos estarem voltando, as tribos que tinham sido espalhadas pelo mundo. Nós estamos falando sobre essa história. O que aconteceu nesse tempo. Então, para você entender a base do que os profetas estão falando, nós precisamos entender esse processo que aconteceu aqui. Né? Como foi dividido? Quem que foi para qual lado? Quando isso aconteceu? Né? Então, hoje encerramos, né, de vez, né, o Reino do Norte. Já tínhamos feito isso na aula passada. Né? Então, o Reino do Sul ainda continua. E na próxima aula entraremos com o rei Josias e falaremos de quais os princípios que movimentaram o rei Josias para ele se tornar um padrão de alguém que fez tudo o que Deus queria. Todos os outros fizeram isso ou aquilo de bom, né? Os que fizeram coisas boas, mas não foram até o fim. O que foi que Josias fez? Beleza? Shalom.